Bom pessoal, tudo bem com vocês? Saudações a vocês, hein? Olha, há uma boa porção de youtubers falando, né? Moda, falando aqui sobre uma imagem que dizem que é da besta, tá? E dizem que é da besta. E foi colocada em frente à ONU, Organização das Nações Unidas. Você sabe, né? Representa muitos países. Pessoas, eu não estou aqui para inventar a história, tá, carochinha, ou mentir gratuitamente. Não, 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 não. Eu acredito ser honesto isso, porque senão como é que eu ia cobrar dos políticos, né? Por exemplo, olha, assim como professor, jamais admiti mentir, fingir que dou aula, tá? Um bate-papo construtivo, né? Pelo menos sobre as coisas que na vida facilita. Isso é um facilitador porque eu sou professor de ciências humanas, né? E aliás, eu pensei e comentava com professores de boa índole, né, quando eu tinha o que restava, né? Então na sala dos professores eu dizia assim, olha, não podemos desdenhar dos alunos, deixá-los à deriva, porque um dia eles podem se vingar, ir à forra. Deixar os alunos sem um pensamento crítico dá nisso, que a gente está vendo agora, todo mundo chamando a sociedade de burros, né, porque estão aceitando algo que ainda é um experimento, né? Então está todo mundo caindo de boca num experimento, sem questionar, sem ler a bula do tal, né, pico, né, da picada, e as pessoas estão caindo de boca, sem criticar. Foi uma coisa construída ao longo dos anos, com certeza. Tá aí, quem duvida? Quem quer saber como assim? Usaram as escolas, já que não havia armas, usaram as escolas para convencer os alunos, né, a pensar como eles queriam, né, certas ideologias que passaram nesses últimos 30 anos nos governos, não é isso? Olha, acredito que a vida tem uma tendência, e o ranço, aquele ranço mentiroso, né? Uma vida mentirosa, ligada à psicopatia do homem, e por isso fica cada um querendo inventar a sua vida. Vou mudar o mundo, eu vou fazer um mundo melhor, né? As pessoas não se contentam com o que tem, com o que Deus deu. Quer fazer um mundo melhor? Porque estragaram, né? Estragaram, alguém estragou, você concordou em estragar. Por exemplo, tráfico de drogas é uma coisa em que o principal vetor disso acontecer são os usuários, né? Então depois reclama que dá muito violento e tal. Se ninguém para de utilizar, a venda vai continuar. Consciente ou inconscientemente sabemos que se trata de uma mentira, e apoiar mentiras, né? Essa coisa que nós vivemos. Sabemos que é uma mentira. E é uma via de mão dupla, tá? Um fazendo o outro de trouxa, não é verdade? Então, há que ser muito ingênuo não perceber que o mundo mente, tá? E assim caminha a humanidade. Apesar de alguns avanços tecnológicos, a sociedade que criamos, somos todos nós que criamos essa sociedade de humanos, tá? Essa sociedade tem saído torta. Obedecendo é possível a uma matrix imperfeita. Aí sobre o monstro lá na porta da ONU, a besta do apocalipse, Calypso! Primeiro, a ONU está desmoralizada, não apita nada, ninguém respeita, não tem essa força toda mais, né?
Há um comando, inclusive, financeiro que a domina, né? Um grupo de países, alguns poderosos, uma meia dúzia, esses que estão também por trás da picada, ganhando rios de dinheiro com medicamentos. Né? Se diz que médicos especialistas do bem dizem que ao longo de 10 anos, ou até menos, as pessoas estarão se tratando de problemas advindo da picada, não é isso? Então cada vez mais se prova essa influência na ONU. A ONU é desafiada pelo Irã, pelos Estados Unidos, está sem moral. Desacreditada, principalmente agora na pandemia. É um símbolo fracassado, ninguém respeita, ninguém ouve, né? E não é o protagonismo que ela deveria ter, certo? Pessoal, principalmente aqueles que acreditam em Deus. Não é fingir que acredita em Deus ou ser cristão. São aqueles que introjetam. Se bem que é melhor falar para os que fingem ou não. Porque os que fingem ser cristãos, como diz o pastor Caio Fábio, fingem e vão às instituições religiosas, né, aos templos religiosos, para ver show, para ver dança, para ver pólvora, para ver um chora aqui, outro ali, para ver espantar de espírito, etc. Tal. Para vocês, a imagem não tem a ver com leopardo, com pata de urso e boca de leão. Tá bom? Trata-se de um jaguar com asas e não tem comparação com o que há na Bíblia, segundo especialistas, tá? Então eu vi até alguns canais de pessoas religiosas, tal, pastores, se é possível. Eu pude observar um comentário seguinte: eles parecem debochar da gente, né? Como vai vir aí para ele, né? Uma apocalipse, né? Um apocalipse vem aí. E daí ele está comparando com a que na Bíblia tem, fala da besta, etc, que não tem nada a ver, tá? Isso tudo, pessoal, tem tudo a ver com o presente do México. O presente do México, né, são esculturas, né, milenar, é uma cultura lá do povo, dos astecas, dos maias, etc., que festejam o Dia dos Mortos. Então, 12 escultores resolveram presentear a ONU e colocaram, né, ali na frente da ONU. Se for um deboche, é um deboche gozando da cara de bestas, né? Desculpem, tá? Aquilo, na visão dos escultores mexicanos, é um símbolo de poder, que a ONU não tem mais. É apenas isso, um símbolo de poder, um presente do governo mexicano à ONU, gente. Faz parte da cultura. Chama-se Alebrijes e Catrinas. Alebrijes e Catrinas, só você pesquisar aí o Festival do Dia dos Mortos, tá? Então é uma imagem folclórica, não tem nada a ver com calypso, eucalipto, apocalipse, etc, né? Shoelma. Pessoas, agora um adendo aí, um puxão de orelhas. Pessoas não conhecem a leitura bíblica, a história da teologia, não leem, ou estão de má fé, porque isso vende, né? Falar de, olha, que o mundo vai acabar. O mundo já acabou há um monte de tempo, né? Anticristo tem um monte por aí espalhado na sociedade. Tem um monte. É possível que alguns mexeram na Bíblia para assustar você, viu? Porque Deus só faz o bem. Deus não quer assustar ninguém. Deus não se vinga de ninguém. Tá? Livro sagrado não é para amedrontar ninguém, é para esclarecer. Ninguém estuda profundamente, então tudo vira aquela coisa como um telefone sem fio. Contou uma historinha aqui,
e daqui a pouco, lá na frente, já existe outra história, contada completamente diferente. Tá? Preciso estudar, é preciso ler. Eu fiz isso quando saí de casa. A cultura dos meus pais e a pouca leitura transmitiram para mim uma espécie de religião, o que eles entendiam de Deus e Cristo. Eu fui ler, eu fui pesquisar e vi, né, o olhar para a natureza, para as coisas que Deus deu. E vi a real verdade. Nós humanos é que mexemos e estragamos tudo, tá? Então, nós inclusive, né, eu tenho bem pessoas próximas, né, que depois que começam a ganhar dinheiro, eram religiosas, começam a mexer com dinheiro, misturou dinheiro, não sabe, fica deslumbrado, esquece de Deus, esquece das coisas. Essa interligação do astral com o homem na Terra. Por isso que nós estamos nessa situação, tá bom? Então põe isso na cabeça de vocês. Aquilo é apenas uma imagem, não tem nada a ver com imagem de besta, é uma escultura mexicana, cultura mexicana, vindo lá dos maias, dos astecas, e foi um presente do México à ONU. Agora, uma coisa é certa, o medo faz parte da ideia de dominação. Assusto você para trazer a solução.